Olá, que bom que você voltou aqui. Hoje a gente está na parte 2 do vídeo Top 6 principais motivos de processos trabalhistas. Então, se você ainda não assistiu a parte 1, recomendo que você assista depois deste vídeo, porque lá eu falei mais de danos morais, horas extras, desvio ou acúmulo de função. Nesse vídeo vou falar os outros 3 que ficaram faltando, que é verbas rescisórias, terceirização indevida e falta de registro, que são os pontos que também geram processos trabalhistas tão comuns aqui no Brasil. Para você que é dono ou dona de uma empresa, é fundamental que você possa profissionalizar suas práticas para evitar e prevenir esses acionamentos jurídicos que geram tanta dor de cabeça e, além de dor de cabeça, prejuízos financeiros e principalmente de tempo e atenção, quando na verdade você deveria usar esse tempo e atenção pensando em expansão, pensando na estratégia do seu negócio ou até mesmo cuidando da sua família. Então, quanto mais você profissionalizar, mais você previne a possíveis riscos trabalhistas tão comuns no judiciário brasileiro, tá bom? Bora lá já aqui para o tema que eu quero trazer, qualquer um dos temas entre os top 6 motivos principais de acionamento jurídico. Verbas rescisórias. É isso aí, gente. Quando eu falo de verbas rescisórias, o que eu quero dizer? Eu quero dizer de erro nos cálculos de verbas rescisórias. Eu não estou falando de coisas básicas como 13º ou até mesmo férias. Não. As verbas rescisórias às vezes pode ser mais complexo do que você imagina. Por isso que é tão importante você ter um departamento pessoal ou a galera de RH que roda a folha de pagamento de uma forma profissionalizada. É importante que você garanta que essas pessoas estejam atualizadas em relação à regulamentação e também tenham as ferramentas corretas. Quer ver uma dica muito interessante para quem é dono de uma empresa? Vai lá nessa turma, que roda a sua folha de pagamento e pergunte quais são os erros mais comuns que eles observam todo santo mês, que os funcionários pedem para corrigir, pedem para ajustar o valor. É aí que você tem que combater, é aí que você tem que pedir para o departamento pessoal trazer ideias para melhorar e evitar esses retrabalhos. É bom para essa pessoa também. Inclusive, a galera de RH se sente muito reconhecido se você fizer esse movimento, porque significa que você se interessa pelo básico que estabelece essa relação entre empregado e empregador. Essa parte é higiênica. A questão de salário é uma condição básica que tem que estar, nos trinques em relação à operação da tua empresa. Tem que estar no modo excelente. Então, pergunte para essa turma se existe algum furo que todo santo mês acontece. Provavelmente, se já acontece todos os meses de ajustes, dos próprios funcionários pedirem para ajustar o valor, muito provável vai acontecer também nas verbas rescisórias. Então, exija sim a excelência operacional dessa turma de departamento pessoal e pergunte o que eles precisam para alcançar essa excelência profissional, essa excelência operacional, tá bom? Então, verbas rescisórias, além do que eu mencionei de 13º, férias, existem outras questões para você entender que é complicado. Então, por exemplo, estou aqui com a minha colinha. Verbas rescisórias também pode ser cálculo de horas extras, dependendo da função. Desvio e acúmulo de função. Então, se você desviou uma pessoa de uma função, existe também um cálculo para que a pessoa seja remunerada devidamente. Insalubridade também gera ali um adicional por insalubridade, gratificações, comissão de venda, enfim, são todas as questões que vão muito além, que são mais complexas do que o 13º férias, você entendeu? Então é importante que você garanta o tratamento pessoal com uma excelência profissional. Vamos aqui para o segundo ponto dentro deste vídeo, que fala também sobre top 6 motivos, dentre os top 6 motivos que geram processos trabalhistas. Terceirização indevida. Ai, bora lá, gente. Para eu falar sobre terceirização, é importante você entender quem são os personagens que fazem parte da terceirização, para você entender muito bem como que funciona. Então, a gente tem sempre um personagem que é a empresa tomadora, ou seja, a sua empresa pedindo a prestação de serviço de terceiros.
Temos aqui a empresa prestadora, então a empresa que oferece esse serviço de terceirizados e o funcionário terceirizado per si, tá? Então são sempre composto de 3 partes dentro de um contexto de terceirização, tá bom? O que acontece dentro deste contexto de terceirização? Existem várias formas de você gerar um contrato de trabalho com a pessoa, incluindo a terceirização, seria uma delas, tá? Mas o que caracteriza a terceirização? Terceirização sempre é uma função da qual você não vai orientar, você não vai definir horários, no sentido de, tipo, a pessoa precisa ter o dia e horário certinho naquele dia para atuar. Não, isso tudo é combinado com a empresa prestadora. Você não vai falar com o funcionário terceirizado, você não pode orientar. Se caso contrário, você gere essa relação de orientação, de exigência que essa pessoa esteja em determinados horários ou reuniões, passando por cima da orientação da empresa prestadora, aí sim pode se caracterizar como uma relação direta em que você está criando, gerando uma relação CLT diretamente com aquele funcionário que deveria ser terceirizado. Então, se você precisa de uma função em que você quer orientar, desenvolver, que você quer do seu jeito, da sua forma, muito específico, e que você precisa falar com aquele funcionário o tempo inteiro, idealmente que você não siga pela terceirização. Ou que você costure muito bem o tipo de contrato que você quer com a terceirizada, o tipo de serviço que você está esperando daquele terceirizado. Então, tudo isso você deve negociar diretamente com a empresa prestadora e não com um funcionário terceirizado. Caso contrário, você está colocando sua empresa em risco se você tiver um contato direto de orientação com esse funcionário terceirizado. Fechou? Entendeu um pouquinho como funciona a dinâmica de quem fala com quem, o que é devido, o que não é devido, beleza? Muito que bem. Então, é importante que você avalie muito bem se essa função que você está contratando um terceirizado requer que você oriente muito bem. Ou que não, que está tudo bem ser uma pessoa que a própria prestadora vai orientar, que a própria prestadora é mais especialista no caso. Vou dar um exemplo. Por exemplo, você tem um restaurante e você decide contratar funcionários que sejam seguranças daquele restaurante, seguranças do estacionamento. Você não tem expertise e não faz parte do core, do coração do seu negócio, você saber como funciona um segurança. Então você vai contratar uma empresa prestadora para que essa empresa prestadora que tem expertise de como se faz uma boa segurança, ela mesma gerenciar os seus funcionários, os seus terceiros, tá bom? Então, é com eles que você vai falar, com a empresa prestadora e jamais com o terceirizado. Agora, se você quer mesmo assim controlar o que cada segurança tem que fazer, que tipo de porte de arma ou que tipo de artes marciais ele tem que saber, aí idealmente é que não seja por serviço terceirizado, porque a sua necessidade é muito específica. Você precisa procurar um contrato de trabalho que esteja de acordo com a sua necessidade do seu negócio. Fechou? Alguns pontos importantes porque que gera também muitos processos trabalhistas quando a gente fala de terceirização indevida. Por quê? O que acontece? Se essa empresa prestadora ela deve para os seus funcionários, ou seja, ela não paga corretamente os seus funcionários terceirizados, quer dizer, terceirizado para você, né? Mas é funcionário dessa empresa prestadora, se ela não paga direito os fundos, INSS, nada que esse funcionário tem direito, esse funcionário terceiro, ele vai acionar juridicamente essa empresa prestadora e se não tiver condições dessa empresa prestadora cumprir aquilo, esse acionamento jurídico é transferido para você como empresa tomadora. Você entendeu por que é tão importante vocês observarem e construírem uma relação de confiança com essa empresa prestadora? Porque o chabu que der nessa empresa prestadora vai cair sobre você, principalmente se ela não tiver uma diligência, uma organização na sua forma de operar. Por isso é importante, antes de você fechar um contrato com uma empresa prestadora, observe
todas as certidões dela, de como que está o CNPJ dessa empresa, se existe algum tipo de acionamento jurídico pendente de algum ex-funcionário, se existe algum tipo de saldo devedor e etc, etc. Tudo isso vai dar indícios se essa empresa ela está em dia ou não. Qual que é o modus operandi dela, se é uma empresa que vai gerar prejuízo para a tua empresa ou não. Então, essa é a grande fonte quando a gente fala de terceirização indevida. A primeira é principalmente quando o próprio dono ou os líderes daquela empresa desconhece as regras da terceirização e fica lá em cima do terceirizado orientando, querendo controlar e querendo desenvolver. Então, esse é o principal ponto. E o segundo ponto é quando realmente a empresa prestadora não consegue sustentar, não paga todos os direitos para aquele funcionário e transfere aquele acionamento jurídico para você. Eu sei, é injusto. Então, fique de olho toda vez quando você for fechar alguma relação de terceirização com alguma prestadora. Preste atenção em todas as certidões que essa empresa apresenta para ver se não existe nada devendo aí no mercado, tá bom? E vamos aqui agora para o terceiro e último ponto de maior processo, né? Aliás, na verdade, terceiro não, seria o sexto, né? De toda a lógica deste vídeo aqui, o sexto e o último, sendo o terceiro deste vídeo, obviamente, né? Então, o terceiro deste vídeo que gera também processos trabalhistas é a falta de registro. Gente, isso é tão comum, isso é muito comum no Brasil. O que eu quero dizer com falta de registro, gente? É quando, por exemplo, você faz uma situação assim, você vê que a pessoa está necessitada e você fecha uma situação de serviço, um trabalho para ela. E você pede para ela vir todos os dias ou pelo menos 2 vezes por semana em determinado horário e ela tem que cumprir um cargo horário para depois ir embora. Então, se ela faz isso pelo menos 2 vezes por semana e você paga por isso, por mais que tenha sido um contrato de boca ou até mesmo um contrato, por exemplo, de PJ, MEI que você contratou, né, e fez a pessoa vir 2 vezes ou mais por semana com horários estabelecidos, o juiz vai olhar aquilo e vai rasgar o contrato de boca que você fez ou o contrato que você fez antes e vai considerar que você deveria ter feito o contrato correto, que é o CLT. Então, além de pagar as multas, você vai pagar tudo que foi devido durante o período que a pessoa está alegando que trabalhou para você. Então, fique muito atento. Essa falta de registro, gente, eu sei que muitas vezes tem gente que aceita na hora pelo desespero, pelo fato dela não ter emprego. Mas isso não faz com que você seja imprudente. Você não pode ser imprudente. Você tem que ser a pessoa mais estratégica do seu negócio. Você é o dono da empresa, entende? Então, jamais admita uma situação em que o registro está incorreto. Isso daqui, a falta de registro, é um dos principais, se não for o mais recorrente aqui no Brasil. Entre os top 6, eu diria que essa falta de registro é o que mais gera processos trabalhistas, que acontece exatamente isso, de contrato de boca. E não importa se a pessoa era de confiança ou não, gente, não é assim que funciona. Vamos fazer o certo para evitar qualquer tipo de dor de cabeça, porque, caso contrário, se a pessoa se sentir que está sendo jogada para trás, que ela está sendo enganada, porque querendo ou não foi um pouco isso, né? Que os direitos dela não foram respeitados, claramente ela vai acionar juridicamente. Mais do que isso, aquela relação de confiança que você tinha antes foi pro saco. Então, faça direito desde o início. Se você precisa que essa pessoa esteja 2 vezes ou mais por semana, com horários de entrada e saída, já caracteriza como um registro CLT. Então, é importante que você registre corretamente esta pessoa, tá bom? Então, o melhor jeito aqui é regularizar. Bora lá então, gente, aqui então a gente termina a nossa saga dos top 6 motivos principais de processos trabalhistas para você que é empresário ou empresária. Eu tô montando aqui uma playlist dedicada para você que é empresário ou empresária, justamente para que você possa, você mesmo, observar o que você pode já melhorar e profissionalizar na tua própria empresa, antes mesmo de você decidir por contratar uma consultoria
de RH. E se você tem interesse de contratar a minha consultoria, eu deixo aqui os meus contatos aqui no próprio link da descrição. Curta, se inscreva no canal e comenta o que mais que você quer saber, você empresário, empresária, sobre o tema de profissionalização dentro da tua empresa. O que mais que você quer ver de boas práticas que eu estou trazendo de empresas globais como Amazon, Apple, Mercado Livre, Mercado Pago, Unilever, empresas que realmente são empresas conhecidas globalmente, mas que eu não quero somente que essas boas práticas fiquem retidas nessas empresas top. Eu quero também trazer para os nossos empresários do Brasil. O que mais que você quer ver? É isso aí. Curta, se inscreva e fui!